Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 6 de Atos. Ontem nós lemos sobre, deixa eu me recordar aqui, sobre Gamaliel, que deu um conselho para os conselheiros assim, para de perseguir esses homens, porque eles são muito ungidos. Se for de Deus, não adianta vocês lutarem. Se não for de Deus, vai acabar. Um bom conselho que ele deu, né? E eles aceitaram, deram uma coça nos discípulos, né? Nos apóstolos, né? E mandaram eles embora. Falaram, não é para falar mais de Jesus. Você acha que eles obedeceram? Claro que não. Senão a gente não saberia de Jesus hoje, né? Ainda bem que eles não obedeceram. E hoje nós podemos falar de Jesus, né? Hoje é bem pequenininho, são 15 versículos. E vamos falar sobre 7 auxiliares para os apóstolos. Vamos lá? Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados dentro de Israel, em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos desse assunto de dinheiro. Então vamos dar uma paradinha aqui para a gente compreender o que está acontecendo aqui. Muita gente começou a crescer, muitos judeus começaram a se converter a Cristo, eles começaram a aceitar Jesus, começaram a crescer muito aquele negócio. Tinha uns judeus que eram de Jerusalém ali, que moravam ali dentro, e tinha outros que eram de outras cidades, que ficavam mais longe. Era uma questão de logística. Começou a crescer muito, eles já não tinham aquele controle muito grande, né? É igual uma igreja, quando começa a crescer, começa a abrir filial, daí a filial reclama que a matriz pega o dinheiro todo e a filial fica sem dinheiro. Nossa, eu já fui de matriz e já fui da igreja mãe e também já fui da igreja filha, e é horrível mesmo. E eles começaram a reclamar que as viúvas deles estavam ganhando menos, a outra estava mais, estava tudo errado. Aí os apóstolos falaram assim: gente, não é justo eu parar o que eu estou fazendo para poder resolver essa situação. O meu trabalho é orar, é falar, é levar a palavra de Deus. É como um CEO de uma grande empresa e resolver o ticket de refeição dos faxineiros que estão limpando o salão lá deles. Não tem condição uma coisa dessa. Cada um tem o seu trabalho, a sua função, cada macaco no seu galho, né? Aqui é a mesma coisa, eles tinham que se dedicar à oração, à pregação, a anunciar a palavra de Deus, e não tinha como ficar reparando quem é a viúva que está ganhando mais dinheiro, mais comida, quem é que está ficando sem comida, não tinha condição. Então eles chamaram o povo para resolver isso aqui. Não está sendo certo tratar com dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos eles a esse serviço. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que é esse, de anunciar a palavra de Deus, de falar para mais pessoas que Jesus ressuscitou. E eles vão cuidar dessas partes, né? Eles vão ser os gerentes financeiros dessa área de divisão das comidas ali. Então eles têm que ter cheio do Espírito Santo, tem que ser pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, pessoas sábias, pessoas de confiança. E agora é a hora que os vizinhos olham um pro outro, o pessoal no escritório olha um pro outro, quando o CEO ou o gerente fala, precisamos promover alguém, tô precisando de alguém aqui, daí um olha pro outro e ele fala, quem é que vai ser promovido aí? Quem é o bom? E agora é que o seu bom testemunho, a sua boa postura, a sua boa reputação começa a brilhar. Aí tem gente que aponta o dedo pra você, fulano de tal, fulano, todo mundo começa a apontar o dedo pra você pela sua boa postura, pelo seu bom testemunho, né? Aí você recebe a promoção. Tem grandes empresas que fazem processo seletivo, né? Mas a maioria é no dedão, né? No que indica. Quem indica ali de dentro mesmo. Quando você tem uma boa reputação, rapidinho você consegue uma boa promoção.
Aqui também, ó, quando ele pediu, escolham pessoas de confiança, cheias do Espírito Santo. Aqueles que dentro da comunidade que se destacaram foram chamados, né? Um apontou o outro, foram chamados e foram enviados aos apóstolos. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esse aqui foi passando por etapas. Não era judeu, se converteu ao judaísmo, depois do judaísmo se converteu ao cristianismo. Glória a Deus, né? Esses homens foram levados aos apóstolos, e que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Eles consagraram esses homens como diretores financeiros daquela área ali, para que eles trabalhassem com isso, enquanto eles faziam a parte de divulgação do Evangelho. Não podiam perder tempo com essas coisas aqui. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes, judeus que aceitavam a fé cristã. Olha que legal, isso aqui está mostrando que se alguém pensa assim, os apóstolos estão com preguiça de resolver isso, não era. Tanto que está provando aqui, ó, o número de sacerdote que se converteu ao cristianismo estava crescendo demais. O evangelho estava crescendo muito. Por quê? Porque os apóstolos estavam fazendo o trabalho deles, eles estavam orando, eles estavam divulgando a fé, eles estavam fazendo a parte deles muito bem feita. Enquanto os outros estavam cuidando da parte administrativa, estavam gerenciando, eles delegaram. Nós temos que aprender a delegar as coisas também. Às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, principalmente mãe. Mãe é um troço. Mãe quer fazer tudo sozinha. Nós temos que aprender a delegar em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, em casa, na rua, na nossa própria vida. A gente tem que aprender a delegar o que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai pedir para os outros fazer pra gente. Tem gente que quer fazer literalmente tudo sozinho. Nós temos que aprender a delegar, aprender a liberar as coisas e focar nas coisas que mais importam, que foi o que os apóstolos fizeram. Nós temos que levar a palavra de Deus, então vocês cuidam da parte financeira. E nós temos que cuidar primeiro da nossa saúde, porque sem uma vida a gente não tem vida. Nós temos que cuidar primeiro da nossa vida, primeiro da nossa saúde, né? Como eu fiz lá a campanha de oração na semana retrasada, ou passada, sei lá. E a primeira coisa que a gente fez foi orar por nós, foi colocar a máscara de oxigênio em nós. Nós temos que cuidar primeiro de nós, né? Da nossa saúde, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, para depois a gente conseguir cuidar dos outros, né? Temos que delegar as coisas. Você não pode lavar, passar e cozinhar. Se você lava, o outro passa e o outro cozinha. Tem que ser assim, senão você enlouquece. Tem que ser desse jeito. E eles fizeram isso e estão deixando esse exemplo aqui. E a parte deles está sendo muito bem feita, que os sacerdotes estão se convertendo. Estevão, um homem muito abençoado por Deus, ele era cheio do poder. Ele fazia grandes maravilhas, ele fazia grandes milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo de cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, provavelmente com inveja, né, com ciúmes, porque ele era um homem muito consagrado a Deus, ele era cheio do poder, ele fazia milagres, ele fazia maravilhas, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, Deus conhecia o coração dele, ele era uma pessoa do Senhor, assim, um abençoado de Deus. Então as pessoas tinham inveja dele, principalmente esses homens aqui, e começaram a se colocar contra ele. Se juntaram contra ele, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria para Estevão que ele ganhava todas as discussões. Nossa, ele discutia com todos esses homens e ganhava todas. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos esse homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Olha só, eles pagaram pessoas para difamar Estevão. Quando eles viram que eles não podiam argumentar com Estevão, porque o Espírito de Deus estava sobre ele e ele conseguia vencer todas as discussões, eles pagaram, eles armaram uma emboscada. Eles usaram pessoas más, de má índole, pessoas que são compráveis, pessoas corruptíveis,
para falar mal de um homem justo, de um homem íntegro. Como a gente vê isso, né, gente? Como a gente vê isso? Que Deus nos livre, que Deus nos livre muito dessas pessoas, que o Senhor nos dê sabedoria para perceber essa gente nos rodando e nos livre dessa gente. Porque essa gente tem em todo lugar. Gente que se vende por 10 reais para te prejudicar. A troco de nada, assim, chinelo mesmo, gente do mal. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos, olha só, essas pessoas aqui são piores ainda. Aquelas ali que contaram mentira foram pagas pelo pessoal lá da Cilícia, da Alexandria. Eles foram pagos. Amigos, irmãos, pessoas do mesmo grupo pagaram esses homens para falar mal dele. Agora, esses homens que foram pagos chamaram outras pessoas só para falar mal, só pela covardia, só pela maldade, só pela zoeira, só pelo mal. As pessoas estão muito cruéis, gente. Que Deus nos livre dessa gente, em nome de Jesus, que Deus nos afaste dessa gente. Esse homem não para de falar mal do nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia com o rosto de um anjo. Eles olhavam para Estevão e não conseguiam ver o que aqueles homens falavam. Eles olhavam para ele e viam um anjo. Eles viam um anjo em Estevão. E as pessoas falando mal e não batia o que eles falavam com o que eles viam. Mas acabou o capítulo. Eu te falei que era pequenininho hoje. Volta amanhã para você ver o restante. Amanhã, o capítulo 7, nós vamos continuar na defesa de Estevão. Vamos ver o que vai acontecer com esse rapaz que tem rosto de anjo. O que será que vai acontecer? Volta aqui amanhã. Não seja trouxa dos outros. Peça a Deus que te livre dessa gente má que se vende por nada ou que vai só para te sacanear sem receber nada em troca, que é pior ainda. Que o Senhor nos livre, nos guarde e que a gente consiga delegar, que a gente consiga escolher as nossas lutas, escolher as nossas prioridades. Tem muita luta na sua vida, escolha as suas lutas, delegue o resto, como os apóstolos nos ensinaram nesse dia. Beijão no seu coração e até amanhã.